Meteu o pé na jaca nas festas de fim de ano. E agora, para receber dicas quentíssimas sobre esse assunto, fique com a gente. Olá, eu sou Dani Lobo, jornalista, apresentadora, e está no ar o Pod Mais Saúde, o podcast mais saudável da internet. E durante a nossa conversa você pode deixar os seus comentários, as suas sugestões. A gente vai olhar tudo com muito carinho, com o compromisso de trazer sempre para você o melhor conteúdo. Hoje a gente vai falar sobre as festas de fim de ano, como manter a saúde e o peso nesse momento de tantas guloseimas. Eu vou conversar com a Fabiana Sena, que é nutricionista e coordenadora de atenção primária da Secretaria de Estado de Saúde. Muito bem-vinda. Prazer falar com você. Obrigada, Dani, pelo convite, obrigada pela oportunidade. Tenho certeza que a gente vai conversar aqui sobre assuntos importantíssimos Super. e que a população, o seu ouvinte, vai ficar muito agradecido de estar participando e ouvindo. Com certeza. Eu mesma já estou adorando gravar aqui com você. Vamos lá. Como pensar numa ceia? Vamos para um pouquinho antes, porque aí o pessoal já se prepara para o outro ano, ou então vê o podcast a tempo de dar uma melhorada aí na ceia nesse sentido. Como fazer uma ceia assim agradável, mas que cause menos impactos, menos prejuízos à saúde? Dani, muito boa a sua pergunta. Primeiro, a gente precisa entender que a ceia de Natal é um momento de confraternização, de encontro da família. E existem preparações que são de tradições de família. Eu, por exemplo, adoro a letria, Uhum. que é uma sobremesa muito da minha avó. Então, eu gosto dessa sobremesa. Nossa, a minha também fazia. É uma sobremesa, eu acho que de tradição portuguesa, não Sim, é? é o macarrão, cabelinho de anjo, né, com creme de ovos e açúcar. Então, para mim, não faz muito sentido o Natal não ter uma sobremesa que me lembre desse momento, dessa troca de presente, da família reunida. O meu filho e os meus sobrinhos adoram o pudim de leite da minha mãe. Então, a gente precisa entender que o Natal é esse momento. É o momento de sentar à mesa, de relembrar os momentos bons. Mas a gente sim pode fazer uma ceia de Natal que tem algumas preparações mais saudáveis, mais leves, que a gente possa equilibrar esse momento. Porque, na verdade, Dani, a gente não engorda no Natal. Eu acho que a gente engorda de janeiro a dezembro. A gente está botando a conta toda em dezembro. E a gente Sim, precisa sim. pensar muito sobre isso e não deixar esse momento de felicidade, de confraternização, né? Ah, eu vou engordar aqui, vou engordar, então não vou comer. Não. Vamos, claro, fazer um equilíbrio, mas não deixar esse momento importante sem as nossas receitas preferidas. Eu acho fantástico isso que você falou, porque não fica aquela coisa, "Ai, não pode, não pode, não pode". Não, existem os pratos que fazem parte dessa tradição, tem toda Sim, uma memória afetiva e que a gente não pode abrir mão. Claro que a pessoa que é diabética, aí já a gente está falando de aham. outro Sim, de assunto, outro né, a gente está público, de falando outra do realidade. É. público no geral, né. Uhum. E eu quero que você, no finalzinho do programa, vou pedir para o pessoal segurar aí também até o final, porque no fim da nossa entrevista eu vou pedir para a Fabiana trazer para a gente algumas dicas de substituições que podem ser feitas na ceia, ingredientes, enfim, e que mantenham ainda aquela ceia gostosa, porque a gente Sim. quer se deliciar nas guloseimas do fim de ano. Diz uma coisa, a pessoa vai fazer compras. Que Sim. alimentos ou que receitas, fora essas tradicionais, como você já falou, a receita importante da família, mas que prato que a gente pode deixar lá para o finalzinho da lista? Então a gente come bastante antes, deixa, não, vou deixar só um pouquinho de estômago para esse prato, porque ele é mais prejudicial à saúde, e aí eu vou comer pouquinho, eu não vou comer tanto. Tem isso? Você pode dar algumas indicações para a gente dos pratos mais pé na jaca? Sim, Dani, é interessante você falar isso, porque às vezes a gente coloca um alimento como vilão. É claro que um alimento ele não é o vilão, mas existem sim alguns alimentos que a gente pode trabalhar de uma forma melhor dentro do contexto da alimentação, para que ele não cause tanto impacto. Os alimentos ricos em gordura e açúcares, eles são mais prejudiciais. Mas existe um alimento, em especial na ceia, que ele acaba tendo a junção
desses 2 ingredientes, que é a nossa querida rabanada. Hum, Ela é um pão, aí ela vai ser frita, ela é mergulhada ali no leite, né, e muitas das vezes a gente usa, um leite condensado, e depois a gente frita ela e no fim, há quem gosta de fazer com calda ou com açúcar e canela. exatamente. Então Sempre é muito açúcar e gordura. sempre, sempre. Então ela tem a junção e eu não tô querendo dizer para você e nem para quem tá nos assistindo que ela é o vilão e que eu devo tirar ela do meu cardápio, não. Mas ela seria um alimento que junta tanto a gordura quanto é rica em açúcar. Então Então vamos ela deixar a rabanada, de repente é uma dica, vê se você não acha bacana. Come as coisas antes, deixa a rabanada para o finalzinho, porque aí em vez de comer uma, 3, 4, vai comer uma, 2. isso. O E que a que gente você também acha? pode juntar também, Hum. não juntar, né, porque talvez o sabor não fique muito legal, mas a gente pode comer, uma fruta antes, porque aí vai diminuir um pouco esse impacto da gordura e do açúcar. Aquela Que nossa aí o organismo ameixa, fica, o o nosso organismo, pêssego. o organismo fica absorvendo a fruta e aí chega a rabanada no estômago e a absorção não é tão grande. É isso que você está falando, de Isso, porque gordura e a açúcar? fruta ela vai ter, a fibra da casca. Então, assim, ela vai ajudar com que esse açúcar, ele seja absorvido de forma mais lenta. Então, a gente também não vai ter aquela vontade de comer mais de uma rabanada. E eu acho que seria interessante a gente fazer essa junção das frutas também. Essa dica é preciosa, porque quando a gente pensa, poxa, eu ainda vou comer uma fruta antes, porque todo mundo diz, olha, fruta engorda, não vai achando que fruta não engorda. Mas claro, é mais saudável você comer uma fruta do que uma barra de chocolate. E aí, quando se trata de ceia, que você não vai abrir mão da sua rabanada, Não, que eu não vai. sei, e aí você vai comer a rabanada, mas antes come uma fruta, porque tem essa questão da Isso. casca, muito E uma fruta que interessante. está naquele contexto da ceia, porque a ameixa, o pêssego, até o damasco desidratado, ele está ali. Até lembrei agora, as frutas oleaginosas, que Hum. é a nozes, que vai estar ali na mesa, você pode consumi-la, que ela vai dar um pouco mais de saciedade e na hora da absorção do açúcar, ela vai diminuir um pouco o impacto. Se eu enfiei o pé na jaca, o que que eu faço? Aí a gente vai estar falando pós, né, pós a Isso. ceia, tanto do Natal quanto do Ano Novo. A gente precisa pensar assim, enfiei o pé na jaca, a gente comeu muito, a gente ingeriu muito álcool, né, então a gente juntou carboidrato, que vai virar açúcar no corpo, a gordura, muito sal, porque as comidas do Natal, do Ano Novo, acaba sendo bacalhau ou muitos embutidos, que acabam tendo muito sódio, e a gente vai juntar com álcool. Então, a gente está juntando em um momento vários alimentos que têm esses ingredientes que nos dá essa sensação de estar inchado, de desconforto, e muitas das vezes a gente está mesmo. É, a principal ação que a gente pode ter, e é uma ação simples, não só depois da ceia, mas até durante, é ingerir água. Água mesmo. E o interessante, Dani, que a gente pode aproveitar esse momento do calor e fazer aquela água saborizada, que fica Sim, até bonita para mesa, fica combina com a linda, mesa. Você põe aquela rodelas de limão, laranja. isso, você pode botar pedras de gelo ali, então você vai consumindo entre uma bebida e outra, entre um alimento e outro. O consumo de água é extremamente importante. Quando a gente pensa, eu vou fazer uma dinâmica aqui para a gente poder entender. A gente tem a nossa célula, né? Do Perfeito. nosso corpo. Dentro da nossa célula, a gente tem uma molécula de açúcar e uma molécula de água. Só que aí lá na corrente sanguínea vai passar o álcool. Aí o álcool fala assim: água, vem comigo. Água, vamos dar uma volta. Aí ele pega a água, sai da Tira da molécula. célula. Então, sabe aquela sensação de que, nossa, bebi álcool, bebi cerveja e toda hora eu vou ao banheiro? É isso. Porque o álcool ele vai tirar a água de dentro da célula. Só que quando ele tira a água de dentro da célula, ele também tira o açúcar. Então vai todo mundo na onda, lá na vibe do álcool. Então eu fico desidratada, porque a minha água está saindo da minha célula.
Por isso que uma das orientações, quando a pessoa está consumindo álcool, é petiscar alguma coisa. Porque aí ela vai diminuir esse impacto da desidratação. E junto com isso, a gente também precisa beber a água, que é para todo mundo voltar para minha célula. Então, comendo a gente já vai estar, que é a ceia, a gente já vai estar comendo, não precisa se preocupar, não é o petisquinho Uhum. lá do nosso bar, a gente já vai estar comendo, mas a gente precisa dosar a água, a gente precisa consumir, alternar. E é super interessante a gente fazer uma preparação que seja atraente, porque ninguém quer beber água na ceia. Ninguém Verdade, quer ir lá na geladeira verdade. pegar aquela garrafa de refrigerante que a gente colocou. Não, faz uma preparação bonita, que a gente queira utilizar, né? Que a gente queira consumir. Põe numa jarra bonita, põe uns copos, umas rodelas, pode botar canelas, como você falou, a laranja, um limão, uma hortelã, fica super bonito Hortelã. e dá vontade. Então, Dani, a gente precisa ter um certo cuidado com um público que às vezes a gente não presta muito atenção, que é no idoso. A gente precisa ter cuidado, porque eles também desidratam rápido. Mais rápido, muito mais rápido que a gente. Sim, a gente tem que ter cuidado, então, para eles consumirem água, as crianças também, e para quem é hipertenso. Porque pode ser que o hipertenso faça uso de alguma medicação que já acelere essa diurese. Sabe, o hipertenso que toma medicação que tem diurético, Uhum. então ele Sim. já vai eliminar mais água. Então, consumindo álcool, a gente tem que ter bem mais cuidado e bem mais atenção com esse público. E aí, o que fazer? Você foi, não seguiu nenhuma dessas dicas que você deu, a pessoa não seguiu e chegou no dia seguinte, tá com aquela ressaca, como que ela deve agir? Então, a ressaca é o excesso de álcool que o nosso fígado não conseguiu metabolizar. Então, a gente foi consumindo, ele tinha ali, olha, vamos colocar um exemplo aqui, né, para a população entender. Olha, eu só comporto 1 litro, né, de bebida, de álcool. Mas aí a gente consumiu 2, então esses 2 ele vai estar ali. Então é o que a gente chama de seria uma intoxicação, mas é essa ressaca. É esse mal-estar que o álcool tá ali circulando e o corpo está tentando reagir àquela excesso de álcool ali. O que a gente pode fazer é tomar água. A água, Dani, resolve muita coisa na nossa alimentação. Então a gente precisa tomar água. Por quê? Por essa questão. A gente tomou muito álcool, o álcool está ali no corpo, ele está tirando a água do meu corpo, ele está desidratando. Então eu preciso repor essa água, eu preciso me hidratar, e isso pode ser com água, água saborizada. A gente também pode fazer o uso de isotônico, a gente pode fazer o uso de água de coco, também é bem interessante fazer isso, ainda mais no calor do Rio de Janeiro. É interessante a gente fazer. Aqueles famosos refrigerantes à base de cola também fazem bem ou é sempre a água é o melhor? Sempre a água é o melhor, pensando que todo produto industrializado ele vai ter sódio. Então pode ser que essa desidratação ela pode ser mais prejudicada. Tudo que é natural, tudo que a natureza tem para a gente sempre vai ser a nossa primeira opção. É isso. Todo mundo fala água, água, povo. Ah, tô cansado de ouvir, mas é verdade. Se a Sim, gente tá ansiosa, um copinho d'água. Se tá com muita fome, às vezes pode ser sim, sede. com Você certeza. falou aí, durante a ceia, beber água. Depois, pé na jaca, ressaca, beber água. Sim. Água é o melhor remédio. Sim, tem até alguns chás também, alguns sucos. O chá de hibisco também pode ajudar a curar, né? Vamos supor assim, Melhorar. melhorar isso, ótimo, Dani. Melhorar um pouco essa ressaca. A gente também pode fazer o uso do chá ou do suco do abacaxi, também é bem interessante. Delícia. E Ou tá na época. sim, não, e Natal combina, Natal Ano Novo combina super. A gente sempre tem um abacaxi em casa, cortado, né? Você come a fruta e a casca, você pode fazer o chá da própria casca, eu acho que é super interessante. É uma alimentação sustentável, porque a gente usa todo o alimento. A gente também pode fazer o suco da melancia. Algumas pessoas têm uma digestão um pouco mais difícil da melancia, mas não é a melancia em si. É a pessoa, igual eu, chá de hibisco, é super recomendável, mas eu, em particular, não digiro muito bem.
Então, na verdade, assim, existe um mito, né, com relação à melancia, mas é de pessoa para pessoa, não é uma regra muito geral. O suco da melancia vai super bem, ainda mais bem gelado. Quer dizer, é por isso, ela está dando dicas aqui, mas a pessoa vai, quem está assistindo, vai adaptando. Sim, Olha, não me dou bem com melancia, mas me dou bem com hibisco. Ah, não, sim. para mim é melhor só a água mesmo. É E aí importante ter vai. essas opções, Sim, porque sim. senão a gente, só isso resolve. Não, a gente tem várias opções. E a pessoa, dentro do seu gosto, da sua preferência pessoal, né? Ela vai adaptando. E se você está curtindo esse nosso papo, então efetivamente curta aqui, comente, compartilhe com aquela pessoa que precisa ouvir esse conteúdo e não esqueça de acionar o sininho, porque aí toda vez que tiver um conteúdo novo aqui no canal, você vai ser notificado. Vamos voltar aqui. E quais alimentos pioram a ressaca? Os alimentos que pioram a ressaca, Dani, essa pergunta é uma pergunta que eu ouço muito das pessoas que gostam de beber. Eu não sei se você já ouviu que para curar a ressaca a gente precisa tomar mais álcool. Pois é. Dani, isso é um assunto do Bebe pessoal dos mais. inimigos do fim. Eles não querem acabar e colocaram essa máxima e virou no consenso. Mito. Mito, claro. Na verdade, quanto mais álcool, menos o nosso fígado consegue metabolizar. Então, não, para curar a ressaca, você não precisa beber mais. Para curar a ressaca, a gente primeiro precisa evitar açúcares e gorduras em excesso, porque pensa, o nosso fígado já está sobrecarregado. Então, eu preciso dar uma acalmada, um descanso para ele. Pobrezinho, tenha pena dele. Tenham pena dele. Isso. Pô, E a gente precisa tomar aquilo que a gente já conversou aqui: água. Água, a gente vai precisar hidratar e dar um tempo para o corpo se recuperar. E é interessante também, ainda mais no verão, um calor, excesso de calor, quando a gente bebe muito álcool, a gente está um pouco desidratado. Enquanto a gente não se recuperar, é importante também evitar exposição ao sol. A gente vai acabar suando e perdendo água. Então, é interessante colocar isso também, apesar de não ser da nutrição, mas é algo que vai interferir. claro. A E tá um temperatura. verãozão danado, a pessoa toma aquele porre, exagera no fim do ano, aí no dia seguinte, vamos pra praia. Aí chega, Sim. pega sol, bebe mais. Não, vou curar isso aqui com uma geladinha. Aí Não, aí fica bebe mais mais, vai desidratado ser mais ainda. estragado. Isso, vai prejudicar mais ainda, porque a gente às vezes não percebe que o nosso corpo ele precisa de água para suar, para diminuir a temperatura. Então, a gente já está na ressaca sem líquido dentro, né? Ou com Uhum. pouco líquido. Então, a gente vai causar um estresse metabólico ao nosso corpo que não é interessante para esse momento. Então, a gente precisa esperar. A literatura diz que para a gente se recuperar do consumo de álcool, a gente precisa de 6 a 72 horas. Vamos colocar aí que 72 horas para quem tenha bebido muito, né? Para quem tenha exagerado. Então, a gente vai precisar de um tempo aí hidratando e tendo cuidado com o excesso de exposição ao sol. A gente tinha conversado antes de começar a gravar que o café, porque as pessoas falam assim, um café amargo, muito forte, cura a ressaca. Aí você falou, Daniela, não é bem assim. Eu até também te perguntei essa questão, que alimentos podem piorar a ressaca? O café pode estar nessa lista, dependendo da pessoa, então. Sim, o que acontece? A ressaca, ela é esse excesso de álcool. Mas é comum que a pessoa que esteja neste momento tenha dor de cabeça. Para algumas pessoas que têm enxaqueca, então a gente está falando de uma pessoa que ela tem enxaqueca e ela consumiu muito álcool. Pode ser que essa pessoa, se consumir álcool, se consumir café, ela possa piorar essa sensação de dor de cabeça. Tá? Então, o café, ele, até na composição, né, de algumas medicações tem, por isso que a gente precisa avaliar cada paciente de uma forma, porque cada um é de um jeito, cada um a gente faz uma leitura. Então, o próprio paciente, ele vai perceber que quando ele toma café, ele pode ter porque o álcool ele também vai para questões cerebrais, ele também passa a barreira encefálica. Então, pode ser que essa agitação da cafeína para algumas pessoas que têm enxaqueca, ela pode trazer uma piora na dor de cabeça. Mas é só completando que o café, ele não vai melhorar a ressaca.
né? Então, essa sensação de bem-estar que a gente tem, porque ele faz isso, né? Ele vai trazer essa sensação de bem-estar. Mas o café em si, a cafeína, ela não vai curar a ressaca. Ah, ótimo, ótimo você falar isso. Outra perguntinha. Não adianta a gente ficar nervosa. Ah, meu Deus, eu vou engordar na noite de Natal. Eu vou engordar na noite do Ano Novo. Não dá para engordar em um dia só. Não, o ganho de peso eu preciso de uma constância e de uma alimentação constante, né? Então eu preciso me alimentar mal por vários dias, comer excesso de calorias em vários dias. Então não é um dia. O que acontece em dezembro e a gente tem essa sensação de que é a ceia do Natal, é a ceia do Ano Novo, porque desde o dia 1º de dezembro a gente começou a participar de festas, de comemorações, de confraternizações, é uma formatura, é um aniversário, é o pessoal que, vamos comer, a gente naquela Viber, né? Ih, caiu o 13º, tá na conta, vamos comer num lugar diferente. Quem Verdade. nunca? Então, é essa soma. Então, assim, ao longo do mês de dezembro, a gente faz várias atividades fora da nossa rotina. Então, quando a gente vai pesar lá em janeiro, nossa, ceia do Natal, ai, foi meu ano novo. E não foi assim. E também, Dani, a gente precisa lembrar que o álcool, ele no nosso corpo, ele é metabolizado, ele se transforma em açúcar. E esse excesso de açúcar também vai ser depositado e esse ganho de peso. Perfeito. Vamos falar de bebidas, então, você falou em excesso de açúcar. E aí a gente sabe, tem sempre aquela amiga que fala: olha, eu vou ficar na caipirinha, porque caipirinha eu tomo uma, duas e não engordo tanto do que se eu tomar a cerveja, o chopp. Claro que a caipirinha você vai beber menos e o chopp vai beber mais, mas em compensação, a caipirinha também tem um teor alcoólico maior do que o chopp, por isso então tem mais açúcar, pegando o gancho com o que você falou ainda agora. Olha, o álcool se transforma em açúcar. E aí, como escolher a bebida do fim de ano? Muita gente prefere gin tônica e fala algumas cervejas mais amargas. Ah, porque essa cerveja é amarga, não tem tanto açúcar. Isso funciona, não funciona? O que você diria pra gente? Então, a gente precisa pensar na concentração, no percentual de álcool que tem aquela bebida. O fermentado tem uma concentração, o destilado tem outra. Em geral, o destilado ele tem mais quantidade de álcool em pouca quantidade. E se a gente pensar numa caipirinha, né? Vamos colocar aqui o nosso copo, né? A caipirinha ela tá aqui. Só que ela não é só cachaça. Ela tem o suco, ela tem o gelo, então ela tá mais diluída. Então a gente não consegue tomar 2, 3 caipirinhas. Eu acho que geralmente vamos colocar aí que 2 copos de caipirinha. Só que a cerveja, que é o fermentado, às vezes a quantidade, o percentual de álcool ali, ele é mais diluído. Então você consegue tomar 2, 3, 4, 5 e lá vai Um chopinho. o choppinho, então, porque ele está mais diluído, então eu consigo tomar mais copos, né? Até eu sentir o impacto de que, nossa, tomei demais, até eu parar. Então, na verdade, não é o destilado ou o fermentado, é a concentração de álcool que vai ter em cada bebida. Então, é isso que vai determinar o que engorda ou não, é a quantidade de álcool, que é o álcool em si. Então, não é a cerveja ou o destilado. A gente conversou muito, né, sobre o gin misturado com a água tônica, né, ou alguma outra bebida gaseificada. Por que que as pessoas acham que associam que ele não engorda tanto? Porque a gente coloca uma quantidade pequena de destilado uma quantidade muito grande de líquido gaseificado. Então acaba se diluindo ali. Mas é essa questão, é a quantidade de álcool. Porque o que engorda, o que faz o ganho de peso é o álcool em si. Então tem que pegar a calculadora aí, Sim. ver quanto tem de álcool um copo de chopp, mais ou menos quantos copos você toma e a caipirinha quantos você tomaria ou outra bebida destilada qualquer. Sim. E aí faz o cálculo para saber. O percentual. É, o percentual. O percentual é que vai dizer pra gente a Porque quantidade tem de. gente que toma, mesmo tomando bebida destilada, toma bastante. Sim. Então, né? Mas, Tem gente que toma sim. não sei quantos copos de uísque e por aí Mas vai. eu não tenho muita prática, né, da quantidade de bebidas, né, que Uhum. eu acabo tomando uma taça, né, de vinho É, eu ou gosto mais do vinhozinho também. isso.
mas é mais difícil essa quantidade muito grande de destilado em comparação com a cerveja. Porque é muito forte. É muito forte. E a concentração é muito grande. Então a pessoa, ela sente aquela questão assim: nossa, bebi, não consigo levantar da cadeira. Nossa, não consegui levantar, a cabeça já rodou. Porque a quantidade de álcool é maior. E por quê? O álcool vai para a corrente sanguínea e ultrapassa a nossa barreira encefálica. Então você já fica fora do seu normal com os destilados. Enquanto que a cerveja, por ser mais diluída, a gente também vai eliminar também pela urina também, então ela demora mais tempo, porque ela tem quantidade, o percentual de álcool menor do que em geral os destilados. É bom falar disso porque todo mundo acha que a cerveja é a grande vilã, e não é bem por aí. Se você for tomar uns 3, 4 copos de cerveja e 2 de caipirinha, você está ingerindo mais álcool tomando os 2 de caipirinha, acredito eu, pela Não, concentração de álcool. é quase uma briga de torcida. Peraí, quem tem mais? A cerveja ou o destilado? Porque tudo vai depender, Dani, da quantidade. E da dose E da também, porque tem gente que dose. não bota uma dose inteira, bota só metade da dose. Alguns restaurantes a gente chega e sabe disso. Você pede uma caipirinha, eu saio com gente que toma caipirinha e que fala assim: tá ruim isso aqui, só tem água, só tem suco, quase não tem cachaça ou vodka, ou se for Sim, saquê, o que seja. Então tem que sim. fazer bem essas continhas e saber o que você curte mais. Também Sim, tem isso. sim, claro. É aquilo. O que você está bancando para consumir aquilo que você gosta. Porque existe um impacto, né, na nossa saúde. Não, eu banco tomar uma taça de vinho e para mim tá bom. Mas não, eu quero tomar as minhas cervejas, né? Então, a gente tem que parar e pensar, o que que isso vai impactar na minha saúde, né? Então, não existe, eu não gosto muito de ser rígida e falar, não, é, cachaça, né, ou na forma da caipirinha, ou a cerveja, isso que prejudica a saúde. Não. O que prejudica é a soma, é a Sempre é um quantidade, é o contexto. estilo de vida que a pessoa tem. Às vezes ela está numa alimentação saudável, ela tem uma prática de atividade física, então não é uma caipirinha, não é uma cerveja. Mas é claro, sempre que os excessos são sempre prejudiciais, tanto no álcool, seja na cerveja ou seja na caipirinha, quanto os alimentos também. E para finalizar, tchan, 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 momento de você dizer aí as substituições que a gente pode fazer. A gente esteve conversando também sobre o adoçante caseiro, o adoçante Isso, para cozinhar, que é diferente do isso. outro. Vamos lá. Vamos lá, então, algumas substituições que a gente pode fazer dentro da nossa ceia que podem diminuir a quantidade calórica, né? Que sejam aí bacanas para a gente diminuir o impacto desses momentos. A gente pode utilizar, ao invés de maionese, o nosso iogurte natural. Então, ele faz nas pastinhas também, ao invés de usar maionese ou creme de leite, a gente pode usar o iogurte natural. Salpicão. Isso, o iogurte natural, ele não vai ter muito gosto, nem sal. Mas a gente pode colocar um azeite, a gente pode colocar Temperar. temperar com. Eu gosto muito de usar aqueles temperos secos, até com alho também. A Uma gente traz esse gosto salsinha. e dá essa consistência. Sim, salsinha, natura ou natural. A gente também pode utilizar os adoçantes de uso culinário. Por quê? Aquele adoçante que a gente usa para colocar no nosso café não é esse o adoçante que a gente vai utilizar para fazer uma sobremesa. É diferente. Eu posso fazer um bolo com adoçante culinário. Então, esses adoçantes, eles são fáceis de encontrar em lojas, geralmente são nessas lojas mais naturais, onde vende produtos mais naturais. Ele é muito acessível, a quantidade de o poder de adoçar dele é um pouco maior. Então, você vai ver lá na embalagem que ele vai orientar a colocar, ao invés de um copo de açúcar, uma colher de adoçante E fica culinário. docinho, fica Fica, gostoso. fica. E se a gente utilizar, eu costumo utilizar e indico também a ser utilizado de sucralose e estévia. O de estévia, muitas pessoas não gostam muito do sabor, mas também tem. Existe o de sucralose e estévia. E o que eu gosto é quando tem estévia e sucralose Em um só em adoçante. um só adoçante. A gente encontra isso tanto para uso culinário quanto para uso de mesa, que a gente fala que é aquele adoçante que a gente vai tomar no nosso cafezinho. Então a gente tem várias possibilidades, então a gente em vários lugares diferentes, tem marcas diferentes, valores diferentes, mas ele é uma excelente opção principalmente para quem é diabético.
Então, você pode fazer uma sobremesa. Existe uma sobremesa, Dani, que eu falo que ela é prática, ela é barata e ela fica super saborosa, que é você pegar a gelatina com sabor, pode ser diet, e você coloca, ao invés de você colocar, a gente faz, né, a gelatina, uma xícara, né, um copo de água fervendo, aí a gente vai diluir a gelatina. Ao invés de você colocar água, você coloca leite. Porque aí Uhum. vai ficar tipo um pudim, tipo Já um vi, fica meio flan. esbranquiçadinho, assim. Isso. Aí você faz uma forma bonita, você coloca umas frutas ali que combina e fica super saboroso. Então é uma outra opção, porque é aquilo, a ceia é um momento de você sentar à mesa, você quer uma coisa bonita, diferente, saborosa. Então vai ficar agradável, vai ficar docinho, vai combinar, vai ornar com a mesa do Natal e ninguém vai perceber que é uma gelatina diet. Perfeito. Você acha que esse adoçante dá pra colocar na rabanada ou vai ficar esquisito se colocar assim direto o adoçante? Igual as pessoas colocam ali o Não, açúcar com a canela, botar um pouquinho de adoçante mais canela e jogar assim. Você acha que dá certo? Eu acho que não vai dar certo. A Que não aí é ser. É duro, muito doce, né? porque o que que você pode fazer? Você pode fazer, ao invés de você colocar leite condensado no leite que você vai molhar o pão da rabanada, ali você pode colocar o O adoçante. adoçante. Aí, na rabanada, depois de pronto, algumas pessoas gostam de colocar açúcar com canela. Eu Isso. acho que nessa combinação não vai dar muito certo. Mas eu acho que se você fizer uma calda com esse adoçante, talvez ele não vai ficar muito caramelizado. Mas você vai conseguir molhar a rabanada e colocar ali a canela também para combinar. Ou fazer ela direto no forno, também é uma excelente opção para quem quer Tem várias diminuir. receitas, né, de rabanada hoje em dia. Mais Sim, sequinha, assada, tem um sim. Não, monte. e agora com o advento da air fry, Isso que eu ia te falar. a air fry é vida, né? Você coloca Mudou, ali, né? mudou toda a nossa forma de cozinhar e de comer. E é excelente, porque você coloca ali e já sai todo assadinho, você consegue controlar, olhar, né? Então você vê de acordo com o seu gosto pessoal. Então ali ela vai te ajudar bastante nessas preparações. Maravilha, Fabiana, muito obrigada por essas dicas super preciosas, estão todas anotadas aqui, né? Porque é sempre bom a gente ter informação, Sim. aprender a viver, né? A gente está aqui Sim. para isso. Não, e Dani, obrigada pelo seu convite. Comer faz parte da nossa vida social. Então a gente não pode criar barreiras, mitos, né? Ser muito radical com a alimentação, porque senão a gente acaba não convivendo em família. Existem algumas pessoas, sabe, aquela pessoa que vai para a ceia do Natal e leva uma bolsinha. Claro que existem pessoas que têm Aí, restrições. é o que a gente estava Aí falando é no início do programa, a diferente. pessoa tem diabetes, tem uma restrição. A gente está falando aqui das pessoas no geral, que não têm, né? Pessoas que não fazem parte desse grupo. Isso. E a E gente de não outros precisa. grupos que têm restrições. Isso, e a gente precisa entender que comer é um ato social, a gente precisa sentar à mesa, comer, sabe? Trocar essas receitas, é um momento de rir, de confraternizar. Então, eu espero que o Natal e o Ano Novo sejam leves e descontraídos e que a gente possa levar muitas memórias desses momentos. Ah, que maravilha. Com certeza. Eu adorei as suas dicas, porque não tem nada radical. Não, É tudo nunca. tranquilo e sempre preservando a questão da saúde, da gente ficar melhor, mas não deixar de comer aquela comidinha gostosa da mãe, receita da avó, da bisavó. É esse o momento. Sim, com certeza. Obrigada, Fabiana. Parabéns pelo seu trabalho, muito sucesso e volta sempre aqui para a gente bater esse papo descontraído e levar informação pro pessoal que está em casa. Olha que eu volto, hein? Com certeza, mas volte mesmo. E para você que acompanhou a gente até agora, muito obrigada também. Não deixe de dar a sua curtidinha, comentar, compartilhar, acionar o sininho. Já faz a sua inscrição aqui no canal. Sempre tiver um conteúdo novo, você vai ficar por dentro de tudo. Beijo e até a próxima.